Boa parte dos historiadores apontam que o crime organizado surgiu no Brasil a partir das décadas de 1960 e 70. Foi quando presos comuns começaram a dividir as celas com presos políticos, alguns até com experiência em guerrilhas. Com isso, os detentos convencionais começaram a, vamos dizer assim, ter aulas com os novos integrantes de estratégia, planejamento, hierarquia, enfim, de como ter organização. Depois, a partir dos anos 90, presos começaram a se reunir em grupos para se proteger de ataques de facções rivais e também de exigir melhores condições dentro do sistema prisional. Ao longo dos anos, estes grupos cresceram muito, deixaram de atuar não só dentro do presídio e acabaram formando mais de 70 organizações criminosas espalhadas pelo Brasil. Algumas não atuam só no nosso país, mas também no exterior, agindo assim como verdadeiras multinacionais do crime. Dentro desse cenário, como o Poder Judiciário tem se preparado, se organizado para combater o crescimento das organizações criminosas? Esse é o tema do nosso programa de hoje aqui no Conexão Justiça. Seja muito bem-vindo ao Conexão Justiça. O nosso programa é uma produção do Núcleo de Comunicação Institucional aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Hoje, nossos convidados são o desembargador aqui do nosso tribunal, o Dr. Sidney Eloy Dalabrida, que é coordenador do NIS, Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional aqui do tribunal, o Dr. Nelson Napp, que é delegado federal e é chefe da regional aqui de combate a entorpecentes, e o Dr. Márcio Conde, que é coordenador da Coordenadoria de Inteligência e Segurança do Ministério Público do Estado. Senhores, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Eu quero abrir o nosso programa com o que a gente chama no jargão jornalístico um factual. Não é muito factual, aconteceu há 2 meses, mas eu acho que isso, de certa forma, impacta um pouco a atuação dos senhores. O desembargador Dalabrida, que muito tempo foi promotor de justiça, o doutor que trabalha na Polícia Federal, o doutor que é promotor, que foi o assassinato do do promotor de justiça paraguaio Marcelo Petin, de 46 anos, mesma idade que eu. Ele estava em lua de mel e foi assassinado, né? As investigações apontam que ele teria sido assassinado a mando do PCC, que é uma organização criminosa muito forte aqui no país, né, e em nosso estado também. Esse assassinato, de certa forma, acendeu uma luz amarela aqui para as nossas instituições. As organizações criminosas estão se tornando cada vez mais audaciosas, ao ponto de terem aí que atuar para interromper ou eliminar qualquer obstáculo nos objetivos dela. De que forma vocês analisaram o que aconteceu há pouco tempo atrás? Boa tarde, Vi. Boa tarde aos demais convidados. Eu que agradeço o convite para participar. Na realidade, o exemplo que tu traz é justamente aquilo que nós temos sentido nos últimos anos, um crescimento significativo, uma expansão territorial muito grande em relação ao PCC. E para se firmar em determinados territórios, há necessidade de uma ação ostensiva, que é o que, desde minha percepção, ocorreu no caso. Agora ela traz um outro componente que é importante, que é o seguinte: como é que foi localizado esse promotor de justiça? Não é? As facções cada vez mais estão investindo em inteligência, ou seja, estão trabalhando com células de inteligência e de contra-inteligência para neutralizar a inteligência adversa, que seria do Ministério Público, da polícia, e por isso a necessidade de que essa autoridade se cerque de alguns cuidados. E no caso, como é que foi localizado? Porque ele inclusive estava em outro país, em razão das manifestações da esposa e dele nas redes sociais, que deram o rastro para que se chegasse exatamente onde ele estava naquele momento. Então, aí a importância também de uma conscientização a respeito de certos cuidados. O judiciário, cada vez mais, o Ministério Público não é diferente, estão à mercê do crime organizado. Existe, em razão da missão constitucional que nos foi atribuída, a nossa atuação acaba atingindo diretamente essas organizações. E eles, através de qualquer meio de intimidação, tentam tirar o livre exercício dessa atividade. Então buscam, inclusive, através da violência, que é um dos mecanismos que tem sido utilizado de forma mais intensa ultimamente, neutralizar essa atividade do judiciário, que tem sido, e agora trazendo para Santa Catarina,
particularmente muito duro, muito conservador em relação às penalidades que são aplicadas para aquele que se envolve numa organização criminosa. Eu penso que o Ministério Público também tem dado uma contribuição muito importante nessa área. O doutor Márcio aí tem atuado nessa direção e também atua nessa questão de proteção dos membros do Ministério Público e acho que pode também dar um testemunho a respeito disso. Porque, só para frisar, nesse caso que a gente pegou como exemplo, claro, foi um promotor paraguaio, mas o Paraguai é quase como se fosse um vizinho do nosso estado, né? Envolvendo uma facção criminosa brasileira. As investigações apontam, como o desembargador falou, os contratados pela facção monitoraram as redes sociais da esposa. Ou seja, o promotor, de certa forma, como ele atuava muito com questão de lavagem de dinheiro e combate ao tráfico, de certa forma ele já estava até orientado a poder não se expor tanto, mas foi através de um familiar que eles localizaram. Há hoje no Ministério Público, na Polícia Federal, no nosso Poder Judiciário, alguma orientação para que os membros tenham esse cuidado na exposição? Por quê? É fácil descobrir quem é o promotor responsável pelo caso, quem é o juiz, quem é o delegado, porque isso é informação pública, né? Difícil é descobrir onde é que está o chefão do tráfico, onde é que está, vamos dizer assim, os criminosos. Mas há alguma orientação para ter essa cautela? Sim, inclusive no último concurso, esse caso que aconteceu com o promotor paraguaio, ele serviu para criar uma matéria aos novos promotores, de como utilizar as redes sociais, de como entender que a sua vida privada já não é tão privada assim. Ele é uma autoridade de Estado. Eu destaquei um alerta para eles em redes sociais que me cabe muito bem, que eu digo, publicar o futuro jamais, publicar o presente talvez, e publicar o passado talvez, e publicar o presente nunca. Não se publica o presente, onde você está naquele momento, nem onde você estará, eventualmente onde você esteve. Então, hoje a gente tem alguns servidores de Estado, no caso juízes e promotores, e talvez delegados que tenham redes sociais abertas e de fácil acesso, que tem que ter um cuidado diferenciado. Mas esse caso em específico, ele tenha reafirmado cada vez mais a importância do NIS e da CISI por parte do Ministério Público para ter um órgão especializado em inteligência e segurança institucional. São núcleos, né, relacionados, que cuidam dessa parte de segurança institucional, né, doutor? Para explicar um pouco mais. Que está sempre ligada umbilicalmente com a inteligência. Você só consegue fazer uma segurança de alguém ou fazer um serviço de proteção se você tiver um apoio da inteligência que te presta o conhecimento para fazer bem feito aquele serviço. Ou seja, você tem que estudar o alvo, né, saber a rotina desse alvo, a rotina daquele que vai ser protegido, e estabelecer alguns mecanismos de proteção. É muito comum hoje, muitos magistrados possuem redes sociais. O que é importante é que você não poste ali elementos que possam dar a tua localização, por exemplo. Tem muita gente que vai no restaurante e já dá um check-in, enfim, né? Ou diz, eu vou viajar, então o sujeito já sabe que não vai ter ninguém em casa, por exemplo, são algumas medidas, né? E hoje, quando alguém entra em serviço de proteção, que nós já temos juízes agora que estão protegidos, mas tivemos juízes aí ameaçados e decretados pelo PGC. Então, evidentemente que durante esse período que ele está sob proteção, ele não pode atuar em rede social. E a atuação dele tem que ir além, como nesse caso, não podia ficar só nele. Certamente ele sabia que a esposa estava postando essas fotos, enfim, ele via isso. Ele tem que orientar essas pessoas também, né? Tem responsabilidade nesse sentido para tentar controlar isso. Isso é um grande problema. Às vezes estava em lua de mel, não queria tirar a empolgação da esposa, né? Mas... E até porque estava distante, talvez pensou que não pudesse acontecer, mas infelizmente... Mas a sua pergunta, Silvio, se hoje nós temos no Ministério Público um fato que cause temor na atuação do Ministério Público, ou cause perigo imediato à atuação dos promotores, não temos. Nós temos casos isolados que dependem de um trabalho de inteligência, mas hoje não existe uma luz vermelha acesa que cause temor na atuação do Ministério Público. Porque isso já é uma condição até da atuação, né? Como é que isso ocorre na Polícia Federal, doutor? Nós também orientamos, né? Mas claro que cada servidor não é obrigado a deixar de fazer. Então é muito difícil hoje com as redes sociais, do jeito que elas funcionam hoje, você vedar que o servidor
publique certas coisas, locais, etc. Mas a orientação existe para todos, né? Para que use com responsabilidade essa ferramenta de hoje em dia. Até porque hoje a tecnologia nos auxiliou muito, mas também nos prejudica de certa forma. A maioria das audiências são gravadas e há acesso à nossa imagem por todos os tipos de pessoas que a gente nem imagina que existam. Que estão lá, este é o responsável pelo caso, este é o promotor, este é o delegado, esta é a testemunha. A personificação, né? Exatamente. Essa gravação se tira do EPROC e manda para qualquer WhatsApp. Então, esse tráfego de dados, de certa forma, nos fragiliza. Só que, claro que uma resposta violenta tem que ser respondida à altura, porque é o nosso dever constitucional combater essas injustições. Então, sempre que houver uma ameaça forte, o que acender o sinal vermelho, na verdade o Estado tem que se posicionar com mais força para dar uma resposta a essa agressão. Ou inclusive até ver alternativas que possam minimizar um pouco o risco, né? Acho que na lei de organização criminosa existe aquela questão do julgamento colegiado, né? Por 3 magistrados, para poder, de certa forma, evitar que isso tenha a personificação do juiz, ou seja, no caso, né? Existe também uma iniciativa da nossa Academia Judicial que é, usando a tecnologia aí, fazer julgamentos ao invés da exposição, usando a tecnologia do metaverso, ou seja, você não, de certa forma, como se fosse o juiz sem rosto, tem um juiz ali, mas sem rosto, sem mostrar o rosto, a testemunha, ou seja, para dificultar essa personificação. Porque, claro, a criminalidade falou, aquele ali que é o problema, né? Essa questão de sistemas de proteção, essa nomenclatura que tu utilizasse, por exemplo, do juiz sem rosto, surgiu lá na Colômbia, na década de 90, quando tinha muito terrorismo e o narcotráfico exterminou testemunhas e magistrados, e se instituiu-se essa figura que depois foi declarada inconstitucional pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, existem projetos de lei tentando instituir essa figura entre nós, mas é absolutamente inconstitucional. Porque o acusado tem o direito de saber quem é que vai julgar. E o juiz sem rosto, você não sabe a identidade dele, você não sabe quem ele é, só dizem que ele é juiz, ou seja, não tem como comprovar como é juiz. Então isso é absolutamente impraticável no nosso sistema diante da Constituição. O que nós temos como mecanismo é justamente as varas criminais colegiadas. E essa é uma proposição que fizemos recentemente, a presidência, está em estudo na presidência para nós criarmos em Santa Catarina a vara criminal colegiada, que foi uma nomenclatura que surgiu primeiro na 12694 de 2012, e agora na lei anticrime foi retomada essa questão. Alguns estados brasileiros instituíram, e eu acho importante, porque embora a gente não tenha o juiz sem rosto, mas tu despersonifica um pouco, porque é um colegiado que julga. Então, né, evidentemente, tu não tem uma exposição assim muito direta. Então, são vários que assinam a sentença, por exemplo, né? Então, esse é um mecanismo de proteção, não tenha dúvida, eu acho que é importante, tanto que a gente fez essa proposição e está em estudo na presidência. Porque, de certa forma, parece uma competição meio desigual, né? Porque, claro, a inteligência vai identificar quem é o líder da facção, quem é a hierarquia, mas é muito mais fácil para o crime organizado saber quem é o promotor, quem é o juiz, quem é o delegado, ou seja, quem tem que combater, no caso, né? Falando de tecnologia, já que parece que esse é a principal mudança que está acontecendo ultimamente, o que tem sido usado de tecnologia, né, principalmente agora no núcleo de segurança aqui do tribunal, que a gente pode usar no combate às organizações criminosas? Veja bem. Esse monitoramento também que os criminosos fazem nas redes sociais também é feito para a gente poder identificar o crime organizado? No âmbito do Poder Judiciário, nós não podemos fazer investigação que tenha cunho criminal, né? O que nós fizemos é só uma atividade de inteligência de proteção aos magistrados. Certo. Então, toda essa atividade de investigação é realizada pelos órgãos incumbidos no sistema criminal, da investigação criminal, tanto a Polícia Civil, Polícia Federal e o Ministério Público. Então, nós no Poder Judiciário, até pelo dever de imparcialidade, não podemos nos imiscuir com a investigação. O núcleo de segurança, o núcleo basicamente o núcleo de inteligência é mais para poder dar proteção ao magistrado, para que ele possa exercer a sua atividade de maneira
vamos dizer assim, tranquila, independente. Perfeito. Nós não atuamos na investigação de crime organizado, especificamente. Por parte do Ministério Público, o investimento é sempre em cima de forças-tarefas, como é o GAECO, né, que é o Grupo Estadual de Combate ao Crime Organizado, e também forças-tarefas para missões específicas. Então, um determinado processo de maior vulto se indica promotores para trabalhar em conjunto. Na questão da tecnologia, isso sim o Ministério Público tem evoluído. Recentemente criou o Cyber GAECO, que seriam investigadores com atuação específica em análises tecnológicas, sejam redes sociais, fontes abertas ou dados negados, que se alcança mediante convênio. Mas é um caminho sem volta. Realmente, o cidadão, ele usa as redes sociais, usa e-mail, usa nuvem, e o investigador, por óbvio, ele tem que ser um especialista em captar e analisar esse tipo de dado. Porque, pegando mais uma vez esse exemplo do promotor, né, foi pago uma quantia. Olha a força da organização, né? Contratou, parece que 5 ou 6 pessoas lá para fazer a execução, ou seja, parece que o poder financeiro deles é cada vez maior. Há uma grande quantidade de dinheiro para comprar drogas, armas, enfim, para fazer esse combate. É difícil hoje, em termos da investigação, localizar não o financiamento, mas o banco da organização criminosa, ou seja, onde se é mantido esse dinheiro que financia essas atuações? A facção criminosa, ela trabalha com poder e dinheiro. Simples assim. O foco tem que ser o resgate do patrimônio, do dinheiro, porque esse dinheiro uma hora ele aparece ou ele está sendo usado no nome de alguém. O mais difícil é o financiamento que se faz das facções através do uso da droga. Hoje 90%, 95% dos recursos das facções ele é através do tráfico de drogas, principalmente aqui em Santa Catarina. E eu costumo dizer que cada usuário de droga é um acionista da facção. Não estou entrando no mérito de libertar ou não, de liberar ou não o uso de drogas, mas é fato que o uso de droga sintética, nós que estamos em Florianópolis, na grande massa noturna aí de Florianópolis, ou cocaína e maconha, cada compra dessa, não existe uma compra dessa que não seja comprar uma pequena ação da facção criminosa. Mas, claro, a organização criminosa ela vai adquirindo patrimônio, porque ela vai crescendo e ela vai adquirindo um poder financeiro. Dinheiro gera dinheiro. Isso. Ela precisa de dinheiro para poder investir em armas e droga, mas também corrupção, ou seja, o tamanho dela é proporcional à quantidade de bens, de dinheiro que ela tem. Por isso que eu pergunto, não tem um banco como a gente, como o Estado, essa aqui é a conta do... Ou tem... esse é o trabalho de investigar onde é que está o patrimônio para poder tirar essa fonte de atuação. Pode até existir o banco, é difícil, é raro. Tá? Atualmente eles investem muito em criptomoedas também. Isso que é um novo mecanismo que eles têm utilizado com bastante frequência. A gente já faz uns 3 anos, mais ou menos, ou 4 no mínimo, que a gente tenta fazer sempre a investigação simultânea, tanto do tráfico como de lavagem. Então a gente já, quando deflagra a operação, a gente já pede sequestro de todos os bens que nós conseguimos identificar durante a investigação. Claro que a grande maioria deles em nome de terceiros. Mas a gente acaba logrando êxito em sequestrar esses imóveis e o valor do leilão vai reverter para a própria União. Então faz algum tempo que a gente já está trabalhando com esse mecanismo, né? Fazer simultâneo. Desculpe, Perdão. Inclusive, na linha do que ele está falando, há uma unanimidade no sentido de que é muito mais eficiente você conseguir sufocar financeiramente uma organização, é mais eficiente, dá mais resultado, que você prender um outro líder dessa facção, que daqui a um tempo ele vai sair e continua com o patrimônio, não é? Doutor Nelson, o senhor falou em criptomoeda. Há essa possibilidade, ou isso já está sendo estudado, investigado, que a organização usa, porque a criptomoeda, de certa forma, tem uma dificuldade de ser rastreada, né? Tem uma dificuldade de localização dela, né? Nós temos uma dificuldade até no cumprimento de mandado de busca. Muitos colegas não sabem, eu mesmo posso passar desapercebido a existência de um código de criptomoedas, que não é uma coisa tão simples de você identificar e é muito fácil de você esconder. Então, a gente tem maneiras de se bloquear esse dinheiro, só que não é tão simples como um sistema bancário. O sistema bancário, o judiciário já está acostumado a trabalhar, é uma tranquilidade, né? Agora, em relação a criptomoedas, realmente nós temos uma certa dificuldade.
Inclusive um caso específico que eu cumpri um mandado de busca e no final da busca não consegui localizar nenhum celular. E aí um colega, um agente chegou lá e disse, olha, tá tudo com o garoto lá. O garoto tinha 8 anos. Eu fui lá ver o garoto com 8 anos, tava com 5 telefones e 3 pendrives. Tava tudo ali o que a gente precisava. Mas, né, durante a busca, eu não acabei não confinando direito aquele pessoal, tá? Fica aqui. E uma criança de 8 anos, para mim, era totalmente inocente, né? Pega uma água pra mãe. Vai lá o guri pegava. Mas nessa pegar na água, ele pegava um celular já. Pegava, quando viu, no final da busca, tava tudo com ele. Já tinha uma organização, uma estratégia para o dia que a polícia batesse, como é que eles iam agir? Mas a questão da criptomoeda, a gente tem que estar ciente que é difícil a investigação, ela é virtual pelo próprio conceito, mas uma hora ela vira coisa. Uma hora ela vira um carro, ela vira um apartamento, ela vira um estilo de vida, viagem. Uma hora ela se torna palpável. Uma hora esse dinheiro virtual entra no nosso mundo. Sim. E é nesse momento que o criminoso teria que ter a certeza da punição. Que aquele bem tende a ser alcançado e tende a ser perdido. É difícil de prender a criptomoeda, a moeda virtual, mas o bem que ela vai se tornar depois, isso a legislação já nos dá uma certa certeza. E a gente já entra num campo também que é de dificuldade de você demonstrar que aquele que está no nome, aquele patrimônio, tem relação com a facção criminosa, ou com a organização criminosa. Que às vezes é uma laranja. Exato. Então, geralmente, né? E o que a gente, trazendo agora para o judiciário, o que a gente tem visto em relação a essas acusações de crime organizado, é difícil você pegar um processo em que você tenha uma robustez probatória muito grande. Até porque, o delegado e o doutor Márcio pode comprovar, se antes era muito fácil fazer uma interceptação telefônica e colher uma prova, hoje em dia, essa praticamente você zerou, é muito difícil você conseguir uma interceptação telefônica, né? Então, quando tem uma busca e apreensão e você aprende o celular, aí sim, é uma coisa, mas os métodos de investigação que antes eram eficientes, deixaram. Né? Hoje os criminosos já não usam mais a rede telefônica, nem para o celular. É tudo hoje, criptografado do WhatsApp ou do Telegram. Infelizmente, a gente tem uma gama de mecanismos de comunicação que não são passíveis de monitoramento. Então, o Estado está sempre atrás. Hoje, os meios que nós temos para fazer uma investigação são muito escassos. Eles têm inúmeras maneiras de se comunicar sem deixar rastro nenhum. Então, isso é um problema que o Estado está enfrentando. Mas é como o doutor Márcio falou, uma hora, esse fruto do crime, ele vira algo palpável. Vira um imóvel, sim, vira um bem. E eles gostam. Difícil é localizar, né? Mas eles gostam de ostentar. Assim, a grande maioria gosta de ostentar. Então a gente acaba pegando a ostentação nas redes sociais, por exemplo. A gente acaba verificando isso. Só que além de verificar a ostentação, tem que provar a ilicitude daquilo ali. E às vezes não é tão fácil ou não vem tão redondo como era antigamente. Né? Esse talvez seja o segredo da quebra de dados bancários e fiscais e a importância da inteligência. Num primeiro momento se quebrava os dados bancários de alguém para se encontrar o dinheiro. Uhum. Hoje, se você eleger... Hoje é difícil até conseguir o dinheiro, mas às vezes o não encontrar a movimentação bancária é uma prova robusta. Se você fizer um trabalho de inteligência e mostrar que a vida dele é completamente incompatível. Incompatível com o que demonstra. Com o que ele não tem nas contas, ou o que ele não tem de recebimento fiscal. Ali já é uma suspeita, mas ostenta tanto, como é que ou seja, declaração do imposto de renda não tem nada disso, ou no extrato não aparece essa movimentação. Isso a própria lei hoje nos dá a ferramenta de apreender o bem e só liberar se ele demonstrar a licitude dos recursos, que ele tinha lastro para comprar aquilo. A inversão do ônus. A inversão do ônus da prova talvez hoje seja o instrumento mais importante para quem trabalha atrás de ativos financeiros. Talvez você toque também num outro assunto, que é a necessidade também no plano do judiciário de nós percebermos que os métodos clássicos também de avaliação da prova, né, já não se bastam para tu conseguir dar uma resposta judicial eficiente. Ou seja, o processo penal como um todo ele foi forjado para atingir a criminalidade clássica, né, não a criminalidade organizada. Então você tem que construir e trabalhar na análise da prova também com outros métodos, com outras teorias, domínio do fato, enfim, e outras que não vou entrar em detalhe, mas também é importante que o magistrado tenha essa percepção, e o nosso magistrado catarinense é muito preparado, e nesse ponto também a academia
tem dado um respaldo muito grande à preparação, exatamente, e merece o elogio, de se perceber, né, que nós estamos num outro período da história do processo penal, em que a gente tem que mudar um pouco, tem que virar um pouco a chave. Não é que vai se julgar alguém só por ser suspeito e condená-lo, não, mas que a avaliação da prova, às vezes utilizando métodos de inversão, enfim, é necessária para você dar uma resposta eficaz. Até porque a legislação ela demora um pouco para se adequar às novas situações. E nós em particular, né? Demora muito. Hoje a gente passa por uma dificuldade dificuldade não, a gente acaba despendendo uma energia maior na investigação com relação aos dados que são apreendidos, né? Se a gente for ver os nossos aparelhos celulares, antes se comprava aparelhos com 16 GB. Hoje você extrai dados de celular com praticamente 500 GB. Isso tudo é informação que cai na mesa de investigadores para eles processarem esses dados. Daí a importância da tecnologia para tentar apresentar essa prova para o judiciário. Muitas vezes as nossas investigações hoje elas são retroativas. Não é mais online como era no passado. No passado tu estava com monitoramento e tu fazia o flagrante. Hoje não, hoje você aprende o celular e analisa o celular posteriormente e faz o caminho inverso, vê o que aconteceu até aquele momento. Né? Então esse trabalho de pós-operação que a gente chama lá, esse pós-operatório, às vezes é muito árduo, porque realmente é material de centenas de celulares que estão ali que tu tem que analisar e tem que analisar, centenas de imagens, áudios, fotografias que tu tem que verificar se tem relevância ou não. Às vezes isoladamente não tem qualquer relevância, mas no contexto da investigação pode indicar alguma coisa. Então... Os senhores falaram que houve uma mudança aí do modo de investigação por conta dessa evolução tecnológica. Até o desembargador falou que a forma como era feita antigamente não é usada mais e, de certa forma, isso dá um certo delay aí no tipo de atuação. Mas a gente percebe que hoje em dia a nossa vida cada vez mais deixa rastro. É o rastro digital, né? Eu troquei de celular um pouco tempo atrás. Foi só digitar a minha conta ali no Google, automaticamente ele puxou todas as senhas, puxou todos os aplicativos, ou seja, em algum lugar na nuvem, uma empresa, Google, ou Facebook, ou Apple, tinha aquelas informações que juntaram, né? Isso também está no foco da investigação, ou seja, usar essas multinacionais como uma forma de coletar esses dados, que acabam sendo o DNA da pessoa ao longo da vida, tudo que ela fez vai deixando esse rastro, né? Recentemente, o Tribunal de Justiça andou confirmando alguns processos do Ministério Público na região de Canoinhas. Eu acho que teve uma operação emblemática que foi a Et Pater Filium, que boa parte da prova foi isso. Nuvem, rastro de como caminhou o dinheiro, dos depósitos. Foram dados, pegadas deixadas tanto pelo dinheiro como pela movimentação das pessoas, cartão de crédito, deslocamento de veículo. Porque sim, a nossa vida deixa pegadas o tempo inteiro. Porque às vezes a polícia está batendo lá, joga o celular na privada ou destrói ele, mas esquece que já foi muita informação para... Sim. Mas nós temos que ter algumas informações, nós temos que obter, né, de alguma forma, que é o usuário, essas coisas para conseguir. Mas claro, é possível. Por exemplo, você não pode no início de uma investigação pedir a quebra da nuvem de determinado número se você não tem uma causa provável, se tu não tem justa causa. Acho que é mais ou menos nessa linha. Você tem que ter algum elemento, né? E muitas vezes o que acontece? O sujeito usa um documento falso, vai lá e compra um chip. Como é que você vai rastrear? Não está no nome dele. Então, até chegar nessa conexão, leva tempo. Desembargador, delegado, promotor, há um tempo atrás, a exemplo do que aconteceu em São Paulo, que o PCC parou a cidade por dias, aqui em Santa Catarina também a gente teve a história do PGC, que é uma facção que se inspira no PCC paulista, que começou também a fazer um certo tipo de terrorismo, assalto a bancos especializados. Eu percebi que isso deu uma acalmada, ou nos bastidores ainda continua forte a atuação dessas organizações aqui no estado? Eu acho que isso tem referência àquelas 5 ondas que tiveram do PGC, né? Foi 2012, 2013 2 vezes, 2014 e 2017, 4 ondas, né? Praticamente. Em que teve aí cerca de quase 500 ataques a instituições militares, bens públicos, enfim. O que se verifica em alguns daqueles casos era uma reação a algumas transferências que foram feitas para o sistema penitenciário federal, de alguns líderes da facção, e nós não vimos mais isso, e aí eu acho que é mais apropriado que o
promotor e o delegado falam, mas eu sinto que a reação que foi dada, que vai ao encontro que ele disse, foi uma reação muito pesada também, de transferência de líderes, e que perceberam que esse tipo de atuação não lhe ia render muito protagonismo e isso não era eficiente para a continuidade da atuação. Eu não tenho dúvida que no estado de Santa Catarina o Estado é muito mais forte que a facção. A facção ela tem absoluta certeza que numa onda de ataque ela vai ser sufocada pelo Estado. Ela vai ter a resposta imediata e então o custo-benefício de ter uma onda hoje não se justifica. A nossa polícia militar ela consegue sufocar qualquer operação, não existe local em que a polícia militar não entre. Isso que aconteceu agora, essa semana, hoje, no Rio de Janeiro, não se vislumbra acontecer num morro de Florianópolis, por exemplo. Não existe. Existe o crime organizado, a gente consegue, de certa forma, contê-lo, mas hoje não se demonstra uma ideia de acontecer um ataque contra instituições hoje, em razão da certeza do trabalho das polícias e das instituições de Santa Catarina. Em razão do histórico, né? Porque eles fizeram esses aí isso cumprimentando inclusive o tribunal, porque o histórico nosso tribunal é conservador até e firme nesse tipo de atuação. Tendo a prova, tendo o processo, o Tribunal de Santa Catarina tende, em havendo prova, por óbvio, tende a tratar com rigor o crime contra o cidadão catarinense. Quando se fala em conservador, vamos dizer assim, de maneira mão pesada, assim. Se a gente fosse dividir, a gente poderia dividir assim, uns que chamam de liberais e mais conservadores, né? Na verdade, o que o judiciário pretende e deve ser é o meio termo, já dizia de Aristóteles que a justiça está no meio termo, mas a gente fala mais isso no sentido de separar um pouco essa linha mais garantista extremada que muitos, sobretudo os tribunais superiores, vêm adotando, né? Que na verdade é a importação de uma teoria que veio da Itália, de Ferraioli, no sentido de que o direito penal ele se presta substancialmente para a proteção dos interesses daquele que é investigado. Aquela percepção de que também é um veículo viabilizador da pretensão punitiva estatal fica em segundo plano. Então, muitos, nesse sentido, privilegiam, né, colocam numa escala de superioridade os direitos individuais, ao passo que o direito à segurança pública fica mais abaixo. Então, quando há um conflito, sempre tende a preservar. Então, quando a gente fala assim, conservador, talvez a gente queira dizer que não estamos alinhados, na maioria dos casos, evidentemente, nós temos exceções, cada juiz pensa de uma forma, mas a essa linha, em termos gerais, é essa linha mais liberal extremada ou garantista extremada. Mas quando o assunto é mais voltado à paz social, que é o caso de um ataque, isso o tribunal tende a atuar com firmeza. O sossego da população, essas coisas que fogem da normalidade, o tribunal é um poder que vem para amenizar a situação. Pergunto para o Dr. Nelson também, hoje as facções aqui, as organizações criminosas que atuam no Estado, o PGC parece que é o que mais, o PGC, né? Parece que chama mais a nossa atenção aqui de Santa Catarina, mas eu acho que várias outras tentaram já entrar no nosso estado e fazer parte. Até eu diria que elas existem, em menor número, mas existem. Mas todas atuam. Ainda há essa tentativa de ganhar corpo aqui dentro. De certa forma, talvez não atuando propriamente dito no tráfico, no narcotráfico, mas nós não podemos nos esquecer que temos portos aqui, né? Temos pelo menos de Itapoá, temos de Itajaí e temos aqui em São Francisco também. Então, nós temos 3 portos. O estado é muito bom, pujante economicamente, a parte do ramo imobiliário no litoral é muito forte, então isso atrai até membros de facções de outros estados para investimentos e lavagem de dinheiro. Então a gente acaba detectando alguns núcleos, né, atuando aqui, e essas facções hoje hoje elas já são transnacionais, muitas delas, né? Elas visualizaram esse nicho, esse mercado, que é o mercado de importar dos países fornecedores ali, Bolívia, Colômbia, Venezuela, para citar alguns, e exportar para a Europa, né, para a África. Então isso aí é muito rentável e eles acabam se profissionalizando nisso. Inclusive em 2004 estava em Guaíra, começaram os primeiros foragidos da facção de São Paulo a se instalarem ali, no Paraguai, como foragidos no Paraguai. Só que naquela época quem dominava ainda eram os traficantes paraguaios. Só que ao passar dos anos, esses paraguaios foram sendo extirpados e hoje
praticamente há um domínio das facções brasileiras no Paraguai. Não existe mais um paraguaio Sim, o caso atuando. do PCC que mandou matar o promotor, né? Exatamente. Então, as nossas facções foram exportadas para esses países produtores, né, e elas estão dominando nesses locais. E aqui nós temos algumas ramificações também. Que se dá muito destaque só para o PGC, que é o que Sim. mais tem, 8 mil e poucos filiados, mais ou menos, digamos assim, e o PCC com 2 mil e pouco, dentro do universo aí do sistema prisional de 25 mil, mais ou menos, presos. Há um monitoramento, então já sabe mais ou menos. Mas existem, na esteira do que foi dito pelo delegado, primeiro Comando Revolucionário Catarinense, por exemplo, é uma outra facção que já foi detectada, Comando Leal é uma outra facção, o Comando Vermelho, como foi dito também, né? Outras facções, tal dos Amigos, e Bala na Cara, que é o do Rio Grande do Sul, então são outras facções que já se identificou que também atuam, né, no estado de Santa Catarina. Tu estava falando que o local onde tem porto, litoral, onde tem muita questão da exploração imobiliária, é um foco atrativo para esse tipo de organização. Hoje tem como mapear onde seria o nosso foco no estado hoje? Eu acredito que onde as coisas mais acontecem para nós é em Balneário Camboriú. Pela pujança econômica, muitos dos presos que a gente das prisões que nós já realizamos no local, o que eles me falam? Que eles passam desapercebidos. Falam para mim isso, né? Não, eu vou para lá porque eu posso andar de BMW, posso comprar até uma Lamborghini que não vou chamar atenção, vai ser mais um. Então eles acabam se instalando ali para usufruir desses bens. Vou comprar um imóvel em espécie, em dinheiro vivo? Sim. Ou criptomoeda? Exatamente. Uhum. No caso, para lavagem de dinheiro, né? Usa aquela região, faz investimento para lavar, ou seja, fazer o dinheiro... Vai usufruir o bem, né? Vai lavar o dinheiro, sim, porque é um dinheiro oriundo de atividade ilícita, ele vai comprar o bem, né? Geralmente em nome de terceiros, e vai acabar usando aquele bem ali. Vários criminosos de várias regiões do país fazem isso. Né? Hoje as facções têm uma ligação muito próxima com os loteamentos, com as construções irregulares, né? Então a questão de a locação de kitnets, pequenos apartamentos. Porque isso a gente ouviu falar, eu particularmente ouvi falar que tem muito no Rio de Janeiro relacionado à milícia. Então também tem... As técnicas se misturam, né? Se misturam. Exatamente. Na verdade, eles copiam alguns exemplos, né, bem-sucedidos. Então, o ramo da construção civil sempre foi utilizado para as facções ali, para construírem pequenas, mesmo que irregulares, sem habites e coisa, mas é uma forma de poder e gerenciar até uma determinada comunidade. Essa comunidade aqui eu construí, então vai ser minha. O difícil é identificar que aquele patrimônio ali foi comprado, isso é questão da investigação, né? É fruto do crime, né? Hoje uma das situações, um dos nossos grandes desafios é fortalecer as agências de inteligência e fortalecer o trânsito dos dados entre as agências de inteligência. Certo. Eu tenho comigo que a informação de uma agência de inteligência não é dela, é uma informação de Estado. Então, sejam os cadastros de bases, sejam dados de pessoa física e pessoa jurídica, como dado de Estado para as agências de inteligência. Isso deveria circular, essa informação, de uma forma mais rápida, a difusão disso ser mais rápida. Te dou um exemplo simples. Na minha opinião, as agências de inteligência obrigatoriamente deveriam ter o monitoramento eletrônico, tornozeleira eletrônica, os perímetros das pessoas que foram liberadas com tornozeleira eletrônica deveria ser do conhecimento da Polícia Federal, da Polícia Civil, talvez da chefia da Polícia Militar, da própria inteligência do Poder Judiciário, da inteligência do Ministério Público. E essa é uma informação que existe, é uma informação de Estado, mas que tem ainda está restrita? Ainda está restrito, prisional, ainda está restrito a alguns... Ao magistrado que cuida da execução? Por exemplo, hoje... Só com ordem judicial, né? Eu acho que nós conseguimos esse dado. E um outro desafio... Mas só não interrompendo, se encontra uma pessoa com tornozeleira, não tem como saber, ou um policial, se ela está no perímetro dela ou não? Até para o policial, ainda não. Para o policial da viatura, da abordagem, talvez não seja o caso de conceder esse dado. Mas a facilidade entre o núcleo de investigação, de inteligência dos maiores órgãos, isso deveria estar, essa informação deveria ser melhor difundida. E a importância disso se verifica que às vezes o mesmo fato está sendo investigado
pela Polícia Civil e pela Polícia Federal e um não sabe da investigação do outro. Isso pode acontecer. Parece coisa de filme, né? Você lá faz uma batida, não, mas eu também sou policial, eu tô aqui infiltrado. Então, Outra situação que merece uma reflexão do Estado é a questão do próprio RDD, que é o regime diferenciado, disciplinar diferenciado. O sujeito ele é preso por pertencer a uma facção, ou seja, uma máfia. Quando ele é preso, ele é colocado junto com a máfia que ele pertence. Então, e o pior, ele recebe hoje, a gente está evoluindo muito pela Secretaria de Administração Prisional em parlatórios, em regras de protocolos de segurança, mas tem várias unidades ainda que ele recebe visita como preso comum. A troca de informação para o mundo fora do muro é comum como se fosse um outro preso. A gente tem que entender que um faccionado é como se fosse um mafioso. Ele pertence a um grupo, ele é uma organização criminosa, que é organizado. Então nós temos que desorganizá-los. Eu não posso prender e continuar colocando ele na mesma máfia intramuros. A gente viu no começo do programa aquela reflexão que a gente fez, que os presídios acabaram sendo a origem, né, dessa forma clássica de organização criminosa. Mas eles ainda continuam alimentando, então, o sistema do jeito que ele é hoje, alimentando a formação de novos integrantes da facção. Por exemplo, o último levantamento do CNJ, né, do Banco Nacional de Dados das Prisões, né, BNMP, fala que mais de 50% dos presos, entre 50% e 60%, ainda são de pessoas detentos com menos de 30 anos, 29. São pessoas novas, às vezes. Né? Pessoas assim que, para a organização criminosa, é perfeito, porque a pessoa nova tem força, tem disposição, às vezes. Né? Isso vai depender exatamente qual unidade prisional. Agora, existem unidades prisionais que o sujeito ingressa nela, ou ele é batizado PCC ou ele é PGC. Já é feita uma divisão ali. Uma situação que também acaba alimentando esse processo. Né? Não poderia ser assim. Mas, infelizmente, se tem notícia de que isso acontece. O sujeito acaba... Né? Há uma divisão lá dentro, até porque sempre se confrontaram as duas, né? Desembargador, aqui nós temos a experiência de umas varas especializadas aqui na capital para o combate ao crime organizado. De que forma isso tem dado retorno? Isso tem ajudado ao combate do crime organizado? Isso ajuda na medida em que os órgãos responsáveis pela investigação podem concentrar todos os pedidos no mesmo local, com o mesmo juiz. Né? Acho que a interlocução é facilitada, né? A possibilidade de sensibilização do magistrado diante da importância de determinado caso é favorecida. Por causa da especialização, ele já está... Por causa da especialização. Agora, o que a gente tem visto é o seguinte, nós não podemos sobrecarregar esse magistrado. E essas investigações, elas são investigações vastíssimas, que demandam a análise de muitos documentos, de muitos dados, né? E hoje o magistrado que está à frente dessa vara, ele está sobrecarregado. Então ele não tem condição, né? Seria desumano exigir dele que ele desse a vazão que se espera para esses pedidos. Então, até por isso, uma das sugestões que fizemos foi a de criar a vara criminal colegiada, né, e tentar auxiliar. Mas é extremamente importante a especialização, que vai ao encontro que estabelece o CNJ, tá? No sentido de que haja especialização para crimes organizados, né, de várias. O Ministério Público também tem a 39ª Promotoria aqui na capital, mas é fato, como disse o desembargador Dalla Brida, não se pode exigir quantidade de decisões, porque a complexidade de cada decisão daquela é diferente de outras varas tidas normais do âmbito criminal. O tamanho do processo, o tamanho do mérito envolvido, a especialidade da prova, a quantidade de réus. E eu imagino que seja um processo muito dinâmico, ou seja, que tenha vários pedidos de preventiva o tempo todo, porque... Sim, de interceptação, de telemática, enfim. Obrigatoriamente, um promotor hoje numa vara de crime organizado, ele tem que ter consigo uma doutrina de inteligência, ele tem que ter mapeado as chefias, as gerências, os locais onde essa facção atua. E por conta disso é que a própria estrutura de uma promotoria
que trabalha contra o crime organizado não deve ser a mesma estrutura de uma promotoria tida como comum. Vocês têm o exemplo do GAECO, né? Eu acho que tem vários GAECOs em várias regionais específicas. São 8 GAECOs hoje: Chapecó, Lages, Blumenau, Itajaí, Joinville, Criciúma e Capital. Que é praticamente uma força-tarefa, porque na época que eu era repórter era até difícil saber onde é que era o QG do GAECO, né? A gente não encontrava. Mas raras vezes que a gente conseguia conversar com um promotor por causa de alguma matéria, quando eu era repórter, olhava lá, tinha PM, tinha Polícia Civil, tinha Polícia promotor, Rodoviária Polícia Federal. Rodoviária, praticamente toda a segurança estava ali trabalhando de maneira conjunta, com várias informações. A ideia é facilitar o trânsito das informações e a especialidade de cada órgão envolvido nessa força-tarefa. Hoje, de certa forma, no núcleo de institucional de segurança também tem isso, desembargador? Essa troca de informação, falou que ainda é um pouco deficitário, mas como é que isso é feito com a PM, com a Polícia Civil, para monitorar esses grupos pela questão de segurança dos magistrados? Sim, nós temos um canal aberto com os órgãos de inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública, o tempo todo, sim. Ali nós temos policiais civis e policiais militares que compõem esse núcleo, né? Uhum. Então, a gente tem esse canal sempre aberto. Para a gente finalizar, qual é o próximo passo das organizações criminosas? Qual seria a próxima atuação? Tráfico, armas, lavagem de dinheiro com imóveis? O que seria a próxima tendência que a gente, como sociedade, já teria que ficar atento? Que seria, vamos dizer assim, as organizações criminosas do futuro. Acho que é a infiltração nos órgãos de Estado. Esse é o grande objetivo das organizações criminosas. A gente teve casos recentes de advogados que foram presos tentando passar drogas para dentro do presídio, ou seja, dessa forma já haveria um financiamento aí para formar advogados. Essa questão de infiltração teria já como agentes públicos também esse objetivo de formar? Esse é o grande objetivo, inclusive no Ministério Público, na magistratura, infiltrar pessoal da organização dentro de instituições do Estado, na polícia, enfim. Como é que é feito esse monitoramento? Isso já vai no concurso público, fazendo uma certa pente fino nos candidatos? Como é que... O trabalho de contra-inteligência, tanto no Judiciário como no Ministério Público, eu posso referendar que é extremamente eficiente. Não só de membros, juízes e promotores, como também de todos aqueles que prestam serviço dentro do Ministério Público, seja um terceirizado, uma manutenção, um estagiário. Toda pessoa hoje que ingressa no Ministério Público, o trabalho de contra-inteligência é bastante forte. Nós não corremos esse risco de ter hoje alguém aqui trabalhando, seja na Copa, alguém que tenha uma ligação com o crime organizado, ou mesmo que tenha antecedentes muito marcantes, né? Uhum. É feito esse monitoramento constante, né? Agora, eu respondi qual seria o próximo passo, qual seria o desejo da organização. Esse seria o desejo. E para isso a gente tem que estar sempre preparado em termos de contra-inteligência para evitar que aconteça. Mas a briga constante das facções ainda hoje é manter os pontos de tráfico de drogas. Uhum. É o tráfico de drogas que vem de fora do Brasil, por óbvio. Mas a manutenção, inclusive o armamento da facção, às vezes não é nem para agredir o Estado, mas para proteger o seu comércio, o seu ponto de tráfico de drogas de outra facção. A briga deles diuturna ainda é pela manutenção daquilo que dá mais dinheiro, porque é a droga. O tráfico ainda acaba sendo a mola propulsora, né? O principal financiamento do 90-95% da facção é droga. É droga. Tem um pouco de assalto, tem esses assaltos que aconteceram aí vultuosos em Criciúma ou no interior de São Paulo ali, onde também houve participação de faccionados, né? E foi elevadas quantias, mas ainda o carro-chefe é o tráfico de drogas. Eles só estão se especializando mais nessa transnacionalidade, né? Uhum. Antigamente a facção se cuidava mais daquele tráfico local. Hoje já não é mais local. Hoje é internacional mesmo. Uhum. Muitas vezes buscando a origem e despachando para a Europa e transformando o Brasil num corredor, que não deixa de ser. Tirando o intermediário. Exatamente. Tem um questionamento que eu gostaria de fazer, que às vezes conversando com alguns colegas, porque só algumas ações que acabam chegando para o julgamento, mas, por exemplo, no âmbito da Polícia Federal, qual é o índice de realização de delações premiadas, que é um mecanismo muito eficiente para a debelação dessas organizações criminosas?
Olha, é muito baixo, muito baixo. Na parte de narcotráfico é muito baixo. Em outras especializadas, como a Telecor, que é a questão de corrupção e coisa, aí existe uma utilização maior. Mas no crime de tráfico de drogas não há quase esse mecanismo, até porque eles têm muito temor, né, de serem mortos, então eles acabam não usando o instituto. E imagino que na mesma linha a infiltração, né? A infiltração, nós temos pouquíssimos casos. Eu mesmo presidi um caso onde houve uma infiltração, é um caso bem interessante, até em 2019 foi. O DEA nos relatou a venda de fentanil para lá, então tinha um traficante que era aqui de Florianópolis, né, que estava remetendo o fentanil para os Estados Unidos. A gente conseguiu a autorização judicial da Justiça Federal, né, tanto para infiltração do agente do DEA, isso foi uma coisa diferente que não tinha acontecido ainda no país, porque o DEA, os agentes estrangeiros, eles não podem atuar na atividade policial, eles podem observar, mas não podem atuar. Só que como eles estavam infiltrados lá na Colômbia vendendo o negócio, eu não poderia sacar esse infiltrado e colocar um meu, porque geraria um problema até de descoberta. Eu poderia matá-lo, né? Eu colocaria em risco a vida do meu agente e até do agente que estava lá. O agente que seria infiltrado da organização do DEA, dentro da polícia. Não, contrário. Da polícia da polícia infiltrado dentro. A gente conseguiu autorização judicial para que ele concluísse essa transação. A gente fez então uma ação controlada com infiltração. A gente recebeu os 3 coolers de ampolas de fentanil, né, que eram desviadas da Santa Casa. Seguramos ali, não fizemos flagrante para continuar a investigação. E no final prendemos todo mundo. Esse aí foi um caso que a gente fez Nós temos hoje uma unidade, isso é uma unidade que nós temos lá em Brasília, que só faz isso. Tem 6 colegas lá, que esses aí, se a gente precisar, são eles. Porque não tem como eu infiltrar alguém meu aqui em Santa Catarina. Até porque hoje com redes sociais, a gente não tem como. Então, se houver essa necessidade, a gente demanda o órgão central que vai mandar uma pessoa para essa função, que daí vem de fora, né, sem problema. Ninguém sabe quem é aqui. Porque para nós que julgamos, assim, se olha sob o ponto de vista legal, existe uma série de medidas que seriam eficientes, que são os métodos ocultos de investigação. Mas a gente não vê no processo, né, isso acontecer. Mas é justamente a dificuldade, né, que foi relatada para se conseguir fazer uma operação e infiltrar alguém. É que é muito difícil. A infiltração ainda é um problema muito sério para nós policiais. Primeiro tem que ser voluntário. Eu não posso obrigar ninguém a ser infiltrado. Tem que ser policial. Então tem que ser necessariamente policial. Porque muitas vezes a pessoa quer ser infiltrada, mas não é policial. Ela está lá na comunidade, não, eu me infiltro, não dá. Pode ser informante, mas não pode ser infiltrado. E daí tem essa questão hoje, com as redes sociais, tem que ter um trabalho muito bem feito. Porque é muito difícil pegar uma pessoa normal de vai se infiltrar aqui. Eu, por exemplo, se me infiltrar em qualquer comunidade aqui em Florianópolis, tende ao fracasso. Até porque a minha figura já foi exposta publicamente muitas vezes. O Google tem várias ferramentas para que localize aquela faça. Né? E não é uma infiltração, se fosse uma infiltração virtual, é tranquilo. Mas sim. A infiltração física gera muito perigo, né? Muito risco. E também teria que ser muito bem preparado esse policial. Mas parece que a tecnologia, apesar de dificultar um pouco, também vai ser uma grande ferramenta para futuramente facilitar o trabalho da investigação. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Pelas pegadas. Além de ser um faccionado ou um membro de organização criminosa, ele é alguém que tem vida social ativa. E essa vida social ativa deixa pegadas. Nós já temos algumas ferramentas, só que ainda são inviáveis para o Estado brasileiro na condição que eles estão hoje, ainda são sujeitos a muitas críticas externas, né? Tem alguns aplicativos que já foram mencionados na imprensa, em fontes abertas, que elas dariam uma boa ferramenta de investigação. Só que nós ainda não temos notícia de que alguém esteja utilizando. Senhores, muito obrigado pela participação, agradeço. Não vejo a hora da gente poder gravar um outro programa sobre outros temas relacionados. Eu queria agradecer aqui a participação do desembargador Sidney Eloy Dalabrida, que é coordenador aqui do Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional aqui do nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do Dr. Nelson Knapp, que é delegado da Polícia Federal aqui no nosso estado, e do Dr. Márcio Conte, que é coordenador da Coordenadoria de Inteligência e Segurança do Ministério Público de Santa Catarina. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo Conexão Justiça.